Oi, gente, olha, nós aqui outra vez, né? Começando a nossa aula e, como sempre, de um tempinho para cá, estamos priorizando a Comperv. Por quê? Porque é um concurso que está muito perto, concorrido, e que muita gente no nosso grupo vai fazer. E também porque tem outra alternativa para você saber por quê. Por quê? É que é uma banca organizada, né? É uma banca organizada, além de organizada, as questões são bem feitas, quase nunca tem algo para você entrar com recurso e se você raciocinar bem, é uma gramática aplicada, né? Aquela gramática da decoreba. Então, é uma prova boa para você comentar, para você aprender a fazer as outras, certo? Então, vamos começar hoje, né, com a Comperv, com duas provas, uma de ensino superior e outra de ensino médio, né? Que aí nós vamos também avaliar, inclusive, a redação, porque esse concurso que está vindo aí tem uma redação. Então, essa aí é a prova de administrador, e a outra prova, né, passando o slide, é de assistente em administração, que é o ensino médio. Então, quando você abre sua prova, tem umas instruçõezinhas, né? Não é nem quando abre, já na capa do caderno tem as instruções. E eu coloquei essas duas instruções aí em azul. Não, também essas em branco também são boas. Por quê? Porque vai orientar você, e é bom que você leia. Olha, diz assim: a redação será avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço reservado para o texto definitivo na folha de redação fornecida pela Comperv. Então, tem gente que às vezes bota a perninha do A depois daquela pauta da direita, ou escreve uma letra depois da pauta da direita. Ali, o professor, sendo rígido e obedecendo aos ditames da Comperv, ele não leva em consideração nem aquela letra, nem aquela vírgula, nem aquela perninha do A. Então, atentem, né, para esse fato de que vocês devem escrever dentro do espaço. Se ele der 40 linhas, tem colaborador que pede 40, elaborador. Tem elaborador que pede 30. Então, se você fizer 31 linhas, ou se você fizer 41 linhas, essa linha excedente não vai ser contada como parte da sua redação. Entenderam isso? Então, tomem cuidado para escrever somente dentro do espaço reservado à resposta. Aí diz também, escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura, não só grafia, mas também rasura. Você vai fazer uma letra, você faz outra e você faz aquela coisa borrada por cima, pode ser que o professor não entenda, então ele não vai levar em consideração aquilo ali, vai ser errado mesmo. E também a letra. Tem gente que faz um e faz um E fechadinho e parece um I, e não põe o pingo no I. Aí eu não sei se aquilo é imergir ou emergir. Então vai dar confusão de novo. Então aí está escrito aí, além de estar escrito no edital, né, e além de estar escrito nas instruções às vezes, ainda coloca aí, modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará a redução de pontos. Diz também, olha, cada questão de múltipla escolha apresenta 4 opções, tudo bem, A, B, C, D. O que é que geralmente a Comperv faz? Você elimina 2 e trabalha apenas com 2. Geralmente ela faz isso. Não vou dizer que todas as vezes ela faz isso, não. Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto, não peça esclarecimento aos fiscais. E diz, a Comperv recomenda o uso de caneta esferográfica de tinta preta e ainda fabricada em material transparente. Então, é bom você obedecer a isso, não fazer com letra ou não fazer com caneta azul e nem com aquela caneta Bic que tem o invólucro amarelinho, né? Então, não é bom fazer, porque está dizendo aí fabricado em material transparente, então todo material transparente, certo? Eu achei legal destacar isso, porque às vezes você passa, né? Que eu já vi muita gente no dia assim da prova pedindo caneta emprestada porque não pôde usar a sua. Aí vamos então com as dicas indispensáveis para uma boa redação. Então vem a proposta de redação. São as duas propostas que eu coloquei aí, tanto a do ensino médio quanto a do ensino superior. Considerando essa problemática, que é assim que eles colocam um texto, que é tipo um texto motivador, aí diz, considerando essa problemática e seus conhecimentos a respeito do tema, que conhecimentos são esses? Dados históricos, dados geográficos, uma citação filosófica, é sempre bom, ou um filme ligado a isso, que tem o mesmo tema, ou um seriado, ou uma reportagem, né? Exemplos. Aí ele diz, produz um artigo de opinião
em que se posicionam sobre a seguinte questão. Então, uma questão era, a apropriação cultural é um problema? E o outro era, o desenvolvimento tecnológico impacta positivamente a geração de empregos? Então, você tem que responder a essa pergunta na sua redação. Se a apropriação cultural é um problema e se o desenvolvimento tecnológico impacta positivamente a geração de empregos. Aí vem aqui as instruções. Né? Seu artigo deverá atender as seguintes normas. Aí vem essas normas. Ser redigido no espaço, que já anunciou lá no início, né, no caderno. Apresentar explicitamente um ponto de vista, você tem que dar uma opinião. Então, a partir do segundo parágrafo, você tem que já começar a opinar. Não só dê informações, não. Dê a sua opinião sobre aquilo. Se envolva, modalizando, usando adjetivos, usando advérbios, né? Então, apresentar explicitamente o ponto de vista fundamentado em, no mínimo, 2 argumentos. Aí, por isso que eu gosto de dizer aquele esqueminha. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu falo aquilo que está sendo feito, eu pego leve. Eu falo dos pontos positivos, eu falo das consequências, eu falo da vítima, de tudo isso que não é o cerne do problema. E no segundo parágrafo, eu falo daquilo que é o cerne do problema, eu falo do porquê que aquele problema persiste, eu falo do agressor, né? E eu falo das causas. Isso é o pegar pesado, segundo parágrafo do desenvolvimento. Aí depois eu vou para a solução, que a Comperv não pede como Enem uma intervenção, é só uma solução. Ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa. Então, evite neologismos, evite coloquialismos, evite variedades regionais, né? Isso aí não pode. Ou palavras que denotem afetividade, principalmente terminadas em diminutivo, né? Evite isso. Ser redigido em prosa. O que é isso em prosa? Linhas que formam parágrafos. Conter no máximo 40 linhas, aí ele coloca as 40 linhas, ele vai dar 40 linhas lá, né, na folha, e não ser assinado, nem mesmo com pseudônimo. Então, não assina, nem com pseudônimo. Aí, atenção, quando é que tira 0? Texto com até 14 linhas, que as pessoas às vezes fazem menos de 14, então já vai zerar, certo? Olha, não esqueçam de estar dando um likezinho aí, viu? Que você está tendo coisa aqui de primeira qualidade. Então, olha, fuja ao tema. Se você fugir ao tema, a proposta, então, ó, meu amigo, tá, minha amiga, já está acabado. Você fugiu ao tema. Mas a Liette tinha norma culta, eu fiz os quais. Sim, mas você não falou do tema. Então, eles nem vão corrigir mais isso, é 0. Também não se esqueça de escrever, né? Não se esqueça de se inscrever, que está passando agora aqui embaixo. Não é mais assim, não. Agora é assim, tá vendo? Também, ainda está aí também. Pronto, minha gente, é assim, ó, tá vendo? Identificação do candidato, seu nome, assinatura, o pseudônimo. Se você botar isso na sua prova, vai levar 0. Texto que revele desrespeito aos direitos humanos ou que seja ofensivo também vai levar 0. Não seja ofensivo, não insulte ninguém, não minta. E artigo escrito em verso, que lá em cima ele já falou que você deveria fazer em prosa. Vamos ver então quem é que está falando aqui com a gente. Pedro, diga Pedro, tem como explanar rapidamente sobre o tema? Você vai ver um modelo, querido, sobre isso. Eu trouxe para vocês hoje um modelito de redação, né? Tanto da apropriação cultural. Pedro está perguntando se eu poderia explanar sobre. Então, eu não vou nem explanar, vou além disso. Vou mostrar um modelito já pronto de uma redação sobre apropriação cultural, tá bom? Tem outra pergunta? Vamos ver quem está falando com a gente. Mari. Nesse material tem um texto sobre apropriação cultural. Tá vendo? Ela já viu antes. Muito bem. Então, bora lá. Essa é a folha de rascunho, estão vendo? Não coloca espaço para título, mas você vai colocar um título, né? Mas a folha de rascunho é só isso. Vem até uma página com 20, na outra página mais 20, e começa da número 1 e não tem um espaço aí para título. O que você vai fazer? Na linha número 1, você coloca o título. Tem que pular a linha, aí fica a seu bel prazer. Como a seu bel prazer? Se você fez 40 linhas no rascunho, não pule não, porque, consequentemente, vai faltar aí quando você passar limpo, certo? Então, calcula lá no seu rascunho quantas linhas você fez para ver, deixar o espaço para a linha do título e para, se você achar bonitinho e der, você pula uma linha que aí fica bonitinho, né? Aí, olha, a apropriação cultural é um problema? É o primeiro. Então,
Qual é o título do texto que eu dei? A construção da identidade. Então, na introdução, você vai falar mais ou menos generalizadamente sobre esse tema, né? Então, a apropriação cultural, caracterizada pelo fato de membros de uma cultura dominante. Isso é que a gente chama de introdução por definição. A gente está começando a introdução com definição. O fato de membros de uma cultura dominante incorporar elementos de outra, cujos integrantes sofreram opressão sistemática daquele mesmo grupo dominante. A apropriação tem um peso ruim. Aí, quando a gente se apropria da cultura do outro, isso tem um peso ruim. Então, vai ter uma diferença aí numa apropriação cultural de um processo natural. Olha só o que diz aí. Difere de intercâmbio cultural. O que é intercâmbio? Troca. Eu troco com alguém, mas apropriação não. Você parece que toma de alguém aquilo ali. Aí ele diz, compartilhamento e de assimilação cultural. Ainda mais vai dizer por quê. Está vendo? Toda essa definição ainda vai dizer o porquê, ó. A obrigação de grupos oprimidos incorporarem aspectos da cultura dominante para a sua sobrevivência. Para entender esses processos, temos de recorrer ao filósofo alemão Georg Hegel, cuja concepção de cultura está diretamente ligada à relação entre o homem e os elementos que compõem sua existência. Então, isso aí é uma introdução por definição. Define o que é apropriação cultural, inclusive fazendo a distinção daquilo que pode se chamar de intercâmbio cultural e daquilo que se chama de assimilação cultural. Alieta, eu tenho que saber tudo isso? Não, mas é bom. Por quê? Então, é sempre bom que vocês estejam lendo sobre esses temas que podem cair na redação, para vocês poderem, na hora, terem conteúdo para colocar, né? Aí vamos agora para o primeiro parágrafo do desenvolvimento. É indubitável, eu adoro isso. Indubitável, indubitavelmente, eu gosto muito desses termos. É indubitável que, de acordo com a filosofia hegeliana, não há problema algum em o homem e não no homem. Porque quem vai construir sua identidade? O homem. Então, eu tenho que separar a preposição do artigo, porque é um sujeito. Em o homem construir sua identidade de acordo com elementos que compõem sua existência. Principalmente se esta, sua existência, eu posso usar o esta, tá vendo? Se imbrica na do outro. Então, não tem problema nenhum se eu quero me identificar com um determinado grupo que não é o meu, e eu crio uma identidade em relação àquele grupo. Assim, podemos usar elementos de outras culturas, as quais admiramos ou queremos representar. Entretanto, é necessário que essa interação incremente o enriquecimento cultural. Olha o que está dizendo. Incremento e enriquecimento cultural, tanto do sujeito quanto da sua coletividade. A adoção de costumes diferentes por um contingente comunitário ajuda a modelar um caráter mais tolerante na sociedade à qual pertence, na medida em que, feita uma apropriação cultural positiva, serão agregados conhecimentos da história daquele povo cuja cultura está sendo apropriada. Nasce aí um novo olhar sobre o diverso, sobre o que é visto agora como igual. Então, acabou de falar daquilo que tinha anunciado na introdução, que é a apropriação cultural positiva, quando há esse intercâmbio, né? Eu troco com alguém. Aí agora eu vou para o cerne do problema. Entretanto, então eu vou fazer agora uma ressalva, não é? Uma apropriação não é positiva quando grupos dominantes se apropriam de culturas não dominantes e passam a ser vistos como os detentores culturais daqueles traços adotados. Quando a pessoa se apropria toma como propriedade para si, né? Aí agora vamos mostrar para vocês um exemplo disso, né? Olha, isso aí foi a tese e agora vai argumentar. Qual é um exemplo disso? Um exemplo disso foi a apropriação do rock pelos cantores e músicos brancos nos anos de 1950, visto que as rádios recusavam-se a tocar músicas cantadas ou tocadas por negros, e os brancos, reconhecendo o valor do novo ritmo, apoderaram-se dele, faturando muito bem em detrimento dos músicos e cantores negros. Isso é o que? Elvis Presley, o rei do rock, branco. E não foi ele que inventou o rock. E ninguém diz, né, no momento que ele não tem inventado o rock. Parece assim que foi ele que começou todo o movimento. Então, Sister Rosetta é o nome de uma negra que tinha um programa gospel no rádio, onde começou a cantar e tocar as músicas que compunham nesse novo ritmo por ela criado. E vocês não sabem muito bem nem quem é Sister Rosetta, né? Aí, para fazer essa redação, eu fui procurar sobre isso.
Assim, é perceptível que a apropriação cultural negativa recrudesce, fica pior. Recrudesce a desigualdade persistente entre grupos, passando agora, que estão no poder. Passando o slide. E os que, ao longo da história, foram marginalizados. Como se pode exemplificar, mais outro exemplo da apropriação negativa. Exemplificar com o processo de catequese indígena e o de escravização dos negros, que provocaram não só a abdicação de crenças tradicionais, mas também a perda de parte da identidade de ambas as culturas. Vamos voltar só para o comecinho agora? Vamos passar para voltar. Então, olha, estou mostrando quando a apropriação cultural é um problema, estão vendo? Estou respondendo a resposta deles, né? Então, realmente, está dentro do tema. Vamos voltar agora para a solução ou para a conclusão. Fuge do portanto. Portanto, toda criança de fundamental usa. Então, dessa forma, nada mais nos resta a não ser constatar que a apropriação cultural não é um processo nocivo em si mesmo. Todavia, quando engendrado pela estrutura midiática e capitalista, avilta, achei linda essa palavra, avilta, eu gosto de usar, avilta as minorias, humilha, rebaixa, né? Avilta as minorias, cadê onde eu estou? Blá, cerceia-lhes direitos. Assim sendo, urge que a Organização das Nações Unidas, então não tem uma sigla, coloca assim. Promova em parceria com organizações não governamentais, não tem uma sigla, coloca assim. Instituições de ensino, palestra entre pessoas de diferentes culturas, a fim de ampliar a compreensão e o respeito entre as diversidades culturais. Outro sim. Faz-se necessário incluir esse tema nas aulas e exames de concursos em geral, que foi o que a Compev fez, mas eu não posso me referir a isso. A Compev pede que não se refira nunca assim ao certame, quando você está fazendo a redação, certo? Aí ele diz, e exames de concursos em geral, com o fito, objetivo, tá vendo? De esclarecer e informar, principalmente os jovens, sobre os aspectos diversos desse assunto e fomentar debates construtivos que levem a um comportamento de compreensão e respeito. E a pergunta está respondida, então a redação merece nota máxima. Vamos ver agora a outra. O desenvolvimento tecnológico impacta positivamente a geração de empregos? Aí o título, Tempos Modernos. Aí eu acho esses títulos assim de efeito, sabe? Eu acho bom vocês colocarem título assim, afrescalhado, né? Bem cheio de coisiquinha, porque o professor faz uau, conhece, né? Porque ele já lembra, né, de um filme que fala sobre trabalho, que é de Charlie Chaplin, que o nome é Tempos Modernos. Aí vai. Em todas as eras da humanidade, a tecnologia, em suas mais primitivas formas, porque se eu disser assim, em todas as eras da humanidade, nem toda era houve tecnologia, né? Mas aquilo que o cara fez de pegar uma pedra, fazer outra, foi uma tecnologia, foi uma coisa diferente, né? Foi algo sobrenatural. Né? E a tecnologia é algo que quase que sobrenatural. Imagine só, eu estou aqui com um computador e ali outro computador e um computador passa para o outro. Uau! Conhece, né? Eu fico assim surpreendida em cada aula que eu venho dar que o TI, né, Rodrigo traz um negócio aqui como sarcófago e eu, uau, né, esse microfone, uau, né? Então aí tempos modernos. Em todas as eras da humanidade, a tecnologia em suas mais primitivas formas substituiu trabalhadores. Entretanto, é indubitável, olha, indubitável de novo, é minha marca, que ela também melhora as condições de vida, os salários e cria mercados que não existiam. Aí a pergunta é se impacta positivamente, não é isso? Após o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo e as primeiras, segunda, terceiras e quarta revoluções industriais, a tecnologia avança cada vez mais rápido. Estamos vivendo a sociedade do conhecimento, da especialização profissional e, consequentemente, do mercado. Há muito, não é mais admissível a valorização do que acontecia no mundo laboral do filme que nada tem hoje de tempos modernos de Charlie Chaplin. Observam-se dessa forma os impactos da tecnologia na geração de emprego. Já estou dentro do tema, tá vendo? Sempre é bom você falar as palavras-chave do tema para não fugir. Aí vou para o parágrafo que eu pego leve. Não se pode negar que diversas profissões foram praticamente extintas por esses avanços tecnológicos. Telefonistas, datilógrafos, ascensoristas, entre outras. De acordo com a falácia, aí fui atrás disso aí, ó. De acordo com a falácia ludista, que é esse nomezinho aí,
in English, em referência ao movimento operário do início da Revolução Industrial na Inglaterra, que destruiu máquinas na crença de que elas roubavam os empregos das pessoas, poderíamos supor, é meu envolvimento aí com o que eu estou dizendo, isso aí é uma modalização, poderíamos supor, não é uma verdade, poderíamos supor que a tecnologia agravou o desemprego à proporção que seres humanos foram substituídos por máquinas. Aí vai. Por outro lado, se o emprego é extinto, novas oportunidades surgem e normalmente em empregos mais qualificados e melhor remunerados. Não temos mais datilógrafos, todavia temos web designers. Olha, que argumentação boa. Eu mesma achei essa argumentação boa, né? Alguns empregos tornam-se obsoletos, somem, mas outros surgem, mais novos, né? E que até paga mais e até mais confortável, né? Aí agora vou pegar o pesado. Vamos para o segundo parágrafo da argumentação, em que a gente pega pesado. Vai no cerne do problema e vai responder a questão. Impacta positivamente? Não obstante, sob outro viés, é perceptível que ao substituir um homem por uma máquina, é possível realizar uma mesma atividade de uma forma mais eficiente. Estão vendo esses advérbios mais eficiente? Uma mesma atividade, está vendo? Substituindo por uma forma mais eficiente, estou me envolvendo. Estou dizendo que realmente o impacto é positivo. Essa eficiência decorre da capacidade de as máquinas executarem. Sujeito, está vendo? Quem vai executar as máquinas? De as máquinas executarem tarefas com maior qualidade. Olha outro envolvimento aí, olha outra modalização. Com maior qualidade, quantidade e principalmente menor custo. Olha o envolvimento, principalmente. Então, quando eu falo isso, a pessoa se convence que o impacto é positivo. Né? E estou respondendo a pergunta lá. Essa nova conjuntura aumenta também a demanda de empregos de baixa e de alta qualificação. Então, tanto serve para aquelas pessoas que têm curso de formação superior, curso de especialização, curso técnico, como aquela pessoa que às vezes só sabe mexer com aquilo, mas não tem esses cursos técnicos. É isso que está se dizendo aí. E eu acho que a pessoa que lê fica realmente convencida disso. Aí diz, para suprir o novo mercado, haverá necessidade de, desde motoqueiros, operadores de telemarketing, frentistas, caixas de supermercado, a profissionais pertencentes à geração Z. Que aí vocês têm que saber, viu, gente, dessa geração. Tem a geração X, Y e a Z. De acordo com o avanço da tecnologia, a gente chama essas gerações. Essa última é a Z, mais ou menos nascidas nos anos de 80 até 90, e que são, assim, completamente inteiradas das novas tecnologias, principalmente das tecnologias na informática. Geração de jovens nascidos em um contexto tecnológico desenvolvido, além de professores, está vendo o que é que vai ser necessário também? Além de professores que repassem o conhecimento, especialistas nas áreas específicas que demandarão a criação de novos cursos técnicos e de graduação, sem prescindir de pós-graduação. Olha hoje a informática como está, não é? Um campo que é novo, razoavelmente novo, e como tem gente ganhando bem. Olha, a gente hoje aqui é envolvido nisso, né? E a gente vai ganhar nesse YouTube. Para isso, você tem que se inscrever ó, nisso aqui, começar a laicar, que a gente aqui vai ganhar dinheiro e vai fazer cada vez mais aulas, assim, que você vai ficar, uau, conhece, tá vendo? Deixa aqui o likezinho de você, vem se inscreva aí, que você está vendo aí no canal, passa aqui, ó, olha a coisa como já está avançando, tá vendo? Aí vem agora a conclusão, e eu respondi que sim, impacta positivamente, e mostrei aí como, né? Então, vamos agora à conclusão. Depois dessa análise, para fugir do portanto, é admissível que os impactos tecnológicos na geração de emprego se deem de forma dolorosa para algumas pessoas, visto que nem todos os trabalhadores conseguem se realocar e assim têm suas carreiras destruídas. Dessa forma, as empresas e as instituições de ensino profissional, junto a seu corpo docente, pedagógico e suas instâncias superiores, deverão ser as responsáveis pela teoria e prática que adequarão os profissionais incipientes, linda essa expressão, incipientes, iniciantes, estão vendo? Ou inexperientes às novas formas de produção. Se eu quisesse lacrar, teria colocado aí. Incipientes com C, incipientes com S, tá vendo? Não sábios ainda, né? Consecutivamente, será prioridade a educação digital e a emancipação dos alunos ou funcionários. Seu objetivo será deixá-los cientes dos mecanismos usados pelas novas tecnologias laborais e torná-los mais aptos a usufruir tanto dos seus direitos quanto desses tempos
modernos, e retomo o título e retomo o filme do qual falei na introdução. Nota máxima, né, para essa redação. Aí, depois da redação, vocês vão entrar agora no texto. E o texto, isso aí não é para ler não, viu, minha gente? É só para ver. Isso aí é para ver. Aí lá vem aquela brincadeirinha que sempre aparece, né? Quando vem um pavê, o pessoal diz, é para ver ou para comer? Não tem essa brincadeira, né? Sempre. Isso aí é para ver, isso é para você ver. Então, nesse caso aí, você veja que esse texto, ele pega a página toda, né? E realmente, o que eu acho bom da Comperv é que dificilmente ela coloca outro texto. Se colocar, coloca um texto pequenininho, uma charge, uma tirinha, e eu acho isso legal. Eu não acho legal um bocado de texto numa prova, porque cansa a cabeça do concursando, ainda mais uma prova comprida, né? Aí esse é o texto. Dessa outra prova de ensino médio, pega a folha todinha, estão vendo? E ainda pega essa parte da outra folha. É um texto enorme. Aí você vai ler esse texto enorme antes da prova. Você que vai fazer a prova de ensino médio, você vai ler esse texto enorme. Meu amigo, minha amiga, você já está com a cabeça cansada. Vá para as questões de gramática. Depois é que você vai para as questões de interpretação. Vá para as questões que estão lá, nas questões transcritas, as partes do texto, que aí facilita a sua vida. Vamos começar então. A gente não vai fazer as questões de interpretação, porque a gente não vai analisar, né? Porque são outras no dia da prova. Aí, ó, como sempre, propósito comunicativo. É quase sempre com essa questão que inicia-se uma prova de ensino superior, principalmente, da Comperv. A de ensino médio já começa assim. Quanto ao gênero discursivo, o texto se configura como? Aí é aquela hora de você escanear o texto. Isso aí você deixa para depois. Você vai grifar os verbos e você vai ver qual é a intenção dele naquele texto. Se a maioria dos verbos estiver no presente, pode ser expositivo, explicativo, argumentativo, pode ser descritivo. Aí você vai ver qual é a intenção dele, certo? Cuidado, que ainda existe hoje muita confusão entre explicativo e expositivo. Que eu acho que todo texto é expositivo. Ele quer expor aquela história, ele quer expor o seu ponto de vista, ele quer expor aquela cena. Aí o texto pode ser descritivo, narrativo, argumentativo, mas tem gente que coloca essas duas opções. Eu não acho legal. Que nem professor, às vezes, tem condições de dizer se é explicativo, expositivo ou um texto informativo, argumentativo. Às vezes não tem condições. Porque é muito parecido. Um verbo no objetivo, às vezes fica muito parecido. Aí lá vai o outro. Tipologia textual, que aí não caiu. Como é a tipologia textual? Narrativo, descritivo. Paragrafação. Como é que se pede paragrafação? No primeiro ao segundo parágrafo, o texto faz sua introdução. Do terceiro ao quarto parágrafo, o texto faz sua argumentação. E no último parágrafo é a conclusão. Isso é a paragrafação quando eles pedem. O primeiro parágrafo faz relação com o segundo parágrafo. O último parágrafo vai retomar o que foi dito em qual parágrafo. Pronto, isso é tudo. Quando falar em parágrafo, paragrafação, certo? No sentido assim, de como se estruturam os parágrafos. E citação de discurso, né? Que é justamente aquele discurso direto, indireto, que já é o que cai, que quase toda a prova vai ter. Aí tem no 2, olha, o propósito comunicativo dominante, tá vendo? Na questão 2 da prova de ensino médio. Tanto tem no começo logo da ensino superior, como tem na questão 2, o propósito comunicativo dominante no texto. Gosto também de acordo com o texto, então você vai ter que ler o texto para procurar. Agora, o que eu gosto é que, às vezes, na maioria das vezes, a interpretação é bem objetiva. Você vai lá o texto, você encontra a resposta, né? E sobre a organização dos parágrafos, está vendo? Paragrafação. Sobre a organização dos parágrafos do texto, como é que eles se organizam? Que é a introdução, que é o desenvolvimento, que é a conclusão. Então, essas são as questões mais de interpretação que a Comperv aborda. Aí vamos agora ver mais ou menos uma de interpretação. Achei ótimo essa daí para a gente revisar o seguinte, olha. Em relação à reflexão apresentada em parágrafos anteriores, o quarto parágrafo constitui-se como uma. Aí ele diz, conclusão, confirmação, restrição e explicação. E o quarto parágrafo começa com porém. Aí você, vixe, ele não tem, né? Oposição. Mas conclusão seria uma conclusiva, né? Confirmação seria você confirmando o que você disse antes. Você nunca confirmaria o que disse antes com porém. Uma explicação você nunca iniciaria com porém. Então, sobrou restrição. E a gente já disse aqui que as adversativas não só têm valor positivo, não. De contrário, não. Tem valor de restrição, tem valor de ressalva. Aí, quando você lê, olha, porém, situações extremas
Então, estou restringido, nem toda e qualquer situação. Em situações extremas, não há o que fazer para alterar o curso das coisas. Então, estou fazendo a restrição. Então, realmente, esse porém, letra C, ele tem um sentido de restrição em relação aos parágrafos anteriores. Aí eu lembro a vocês outra coisa que eu ainda nunca vi ninguém lembrar. Por isso você tem que likear, por isso você tem que se inscrever, para você não perder essas coisas. Tem sininho, tem avisando? Tem sininho avisando? Tem uns que tem um sininho, né? Avisando que tem novidade. Aí, olha só, o seguinte. Quando você tem aí um porém, está início aí do parágrafo, então você já sabe que isso mantém relação com o parágrafo anterior. O que uma conjunção subordinada nunca vai fazer. Porque uma conjunção subordinada, ela sempre vai marcar a subordinação de uma oração em relação à oração principal. Então, eu não posso separar a oração principal da subordinada, não. Alguns autores famosos fazem isso, mas esse é autor famoso. No seu texto, não se atreva. Você não é autor famoso. Entendeu? Então, você tem que fazer a oração principal e colocar no mesmo período a oração subordinada. Certo? Aí você já percebe, só conjunções coordenativas é que podem fazer relação entre um período e outro período, no início do período, ou no início do parágrafo, um outro parágrafo. As subordinadas não fazem. Isso é uma pista, porque às vezes eles pedem isso aí numa questão objetiva. Vamos lá. Terceiro, considere o trecho. Você não vai ver o trecho. O que é que ele quer, hein? Ah, se é conotativo, se é denotativo, né? Aí ele diz, isso significa, podemos denunciar os crimes, mas se não pudermos voar, se não tivermos o poder e a autoridade para corrigi-los, acabaremos só criando mais problemas, né? Ah, quando ele diz assim, se não pudermos voar, parece que a gente voa, né? A gente já sabe que isso aí é conotativo. Que a gente não voa, se não pudermos voar, se não tivermos essa possibilidade, como se essa possibilidade de voar existisse. Então, eu já não digo que é exclusivamente conotativo, não, porque eu estou vendo denotação na maioria das vezes. E não vou dizer que é exclusivamente denotativo, nem exclusivamente conotativo. Aí tem uma pista. Quando tem apenas exclusivamente, é muito difícil essa afirmação estar correta. Então, eu já pulo essa A e essa B. Né? Vou para C e D. O registro é dominantemente conotativo? Não, só tem aquela expressão, né? Se não pudermos voar. Então, o registro é dominantemente denotativo. E a ordem estabelecida entre sujeito, verbo e complemento, verbal mantém-se direta. Quer ver? Olha lá. Voltei. Isso significa, isso é o sujeito, significa é o verbo. Aí vem o que é que significa. Não podemos denunciar crime, mas se não podemos voar, tá vendo? Então, realmente, eu marco, voltei agora, a letra D de dado. Vamos agora para a questão 5. No texto predominam a linguagem. Aí isso aí você vai olhar no texto lá, que é aquele texto compridão, que é a linguagem. Vou lhe dizer, se o texto informativo, geralmente a Comper coloca texto informativo, texto explicativo, texto expositivo, texto argumentativo. Então, a linguagem no tipo, de um texto desse tipo nunca vai ser conotativa, certo? E nunca vai ser... Ah, ali ele não colocou, porque às vezes não está em conformidade. E vai estar sempre em conformidade. Então, nesse caso, eu já elimino ali conotativo e conotativa, que estão na letra A e D, né? E fica apenas com B e C, aquela coisa que eu disse a vocês. A gente elimina duas e trabalha com duas. Em conformidade com o gênero discursivo utilizado, o registro informal, muito difícil. Denotativo pede o quê? Pede o registro formal. Então, sempre é isso. Eu me lembro que a gente dava aula aqui presencial, lembra? Que a gente ia fazer a prova, o pessoal nem perdia mais tempo. Já ia lá no denotativo, predominantemente denotativo, e também formal. Então, é a letra C. Denotativa, a linguagem, em conformidade com o gênero discursivo, utilizado o registro formal. Vamos para a próxima. Aí começa o que eu gosto realmente, né? Que é gramática aplicada ao texto. E nós estamos, assim, evoluindo nas figurinhas, estão vendo? Começa com elemento coesivo. Então, o que é um elemento coesivo? Eu posso ter um elemento coesivo sequencial e posso ter um elemento coesivo referencial, certo? Tem uma coisa nova que dificilmente eu vejo cobrar, mas está aparecendo, que chama assim, a anáfora encapsuladora. O que é isso? Essa anáfora resume, não só retoma uma palavra, resume todo um parágrafo, resume todo um período, entendeu? Aí chama encapsuladora, como se fosse numa cápsula.
A nafroencapsuladora. É uma coisa nova que está aparecendo aí, que ainda não vi na prova, mas que pode um dia ser cobrada. Então, elementos coesivos podem ser referenciais. Eu me refiro a algo já dito, para não repetir, eu uso um pronome, eu uso um hiperônimo, eu uso um hipônimo, eu uso uma antonomásia, eu uso uma perífrase, né? Eu uso um sinônimo. Aí essa é a referencial lexical. Se eu usar um pronome, é a referencial pronominal, certo? Aí vamos lá. 5. Considere os trechos. Você não vai ler esse trecho, certo? Tem esse trecho aqui, tem esse trecho lá. Olhe quantos trechos. Você vai ficar doido, doida quando terminar. Vá logo. O que é que ele quer com esses trechos? São elementos linguísticos destacados que articulam relação semântica entre períodos. Olha aquilo que a gente falou no início. Quem é que articula entre períodos? Quem pode me dizer? Aprendi isso com TI, tem que botar o porra para falar. Bora ver. Quem pode me dizer quais são os articuladores que fazem a articulação entre períodos? Quem diz aí? Quem se arrisca? Bora ver se vocês... Eu já disse isso hoje. Eu já disse isso hoje. Quem é que, quando eu vejo a conjunção no início, que tipo de conjunção é essa que faz a articulação entre o período anterior ou entre o parágrafo anterior? Só tem um tipo de conjunção que pode fazer isso. Bora ver quem se lembra? Mariana falou conjunção. Que tipo de conjunção? 0,5. Sim, muito bem. Coordenativas. Lembram? Vamos voltar, Rodrigo? Vamos voltar. Para a primeira questão de gramática. Não, para essa questão aqui. É a questão 2. Vamos voltar. Olha isso aí. Em relação à reflexão apresentada em parágrafos anteriores, o quarto parágrafo constitui como uma, tá vendo? Começa com porém. Então, se começou com conjunção coordenada, é porque está fazendo a relação com o período anterior, com o parágrafo anterior. A subordinada não faz isso. A subordinada ela tem que estar subordinada a uma principal no mesmo período. Aí você no instante acertaria. Vamos agora? Diga. Vamos aqui. Pedro, muito bem, muito bem. Coordenada, viu? Porque a subordinada não pode se desprender da principal. E a coordenada pode se desprender da sindética ou da assindética e ela vai lá para o período anterior, para o parágrafo anterior. Vamos então para a próxima agora, onde a gente estava? Vamos voltar para onde a gente estava? É a 5? Não. Ui! Vamos voltar para onde a gente estava. 5. Então, eu vou procurar aí os coordenados. Por quê? O que é que ele está querendo? Que faça, olha, vamos ver o enunciado. Elementos linguísticos destacados que articulam relação semântica entre períodos. Então, eu vou atrás de quê? De conjunções coordenadas. Olha, só nessa aula que vocês ouvem isso, gente. Acreditam? Então, vão se inscrevendo aí. Quem não se inscreveu, não perca mais nenhuma. Vá se inscrevendo, vá likeando aí, né? Que é uma coisa boa. Então, é só agora a gente voltar e procurar. O primeiro é se. Se é condicional, é subordinada. Não. O segundo é portanto. Então, o segundo, guarda. Segundo, eu risco lá. Segundo. Vamos para o próximo. O próximo é mais. O terceiro, segundo e terceiro. Segundo e terceiro. E o quarto é quando? Subordinado, temporal. Então pronto, segundo e terceiro, já desço e marco segundo e terceiro, letra A. Cíntia já marcou, já foi-se embora, letra A, né? Então, segundo e terceiro. Então, decorem isso. Os elementos coesivos que fazem coesão entre um período e outro período, um parágrafo e outro parágrafo, são os coordenativos. Por quê? Porque os subordinativos eles estão presos à oração principal. E a oração principal tem que estar no mesmo período em que ele está. Então, não vai poder fazer entre períodos, vai fazer entre orações. Entenderam isso? Isso é muito bom, essa dica é muito boa, eu mesma acho. Vamos para a próxima. Pontuação. Então, pontuação o que é? Geralmente é sujeito de predicado, geralmente é sujeito partitivo, geralmente é informação adicional, ou então aspas, né? Aí foi aspas.
Eles responderam, Zixia disse, associai-vos ao tipo certo de pessoas, evitai aquelas que não são do tipo certo. Aí eu vou olhar essas pontuações aí, porque é isso que ele quer que eu olhe, em relação ao uso dos sinais de pontuação presentes no trecho. Eles responderam 2 pontos, uma citação direta, não é isso? Aí a citação direta marcada por quê? Por aspas. Zixia disse. Aí aspas simples agora. Por quê? Porque está dentro de aspas duplas. Uma citação dentro de uma citação. Eles responderam, eu vou dizer a citação que foi que eles responderam. Zixia disse, agora eu vou dizer o que foi que Zixia disse. Associai-vos ao tipo certo de pessoas, ponto e vírgula, porque eu vou dizer agora evitai. Olha, coisas contrárias. Coisas contrárias, como em Provérbios, casa de ferreiro, espeto de pau, ponto e vírgula. Aí, associai-vos, evitai, ponto e vírgula. Aquelas que não são do tipo certo, ponto. E esse ponto encerra justamente tudo que está se dizendo. Como é que eu sei? Porque está fora de todas as aspas, da simples e da dupla. Muito bem, agora eu vou descer, que eu já sei. Vamos descer? As aspas duplas podem ser excluídas? Não. De jeito nenhum, porque ali está marcando a citação direta. O ponto encerra apenas, olha a palavra apenas. O que é que a gente diz a vocês? Que esse apenas geralmente indica que a assertiva está errada, né? O ponto encerra apenas uma sequência iniciada com substantivos existia? Não, desde lá do começo. O ponto encerra uma sequência iniciada com o pronome eles? Começa ali, eles. É tanto que o ponto está fora das aspas. Marca-se a letra C. E por que? As aspas simples podem ser substituídas? Não. Por aspas duplas? Não. Senão você não vai saber onde é que terminam as aspas duplas e onde é que terminam as aspas simples. É para marcar que está uma citação dentro de uma citação. Então, eu tenho que usar sempre dentro de aspas duplas, aspas simples. Então, realmente C. Como é que eu sei, hein, Aliette? Isso repita aí. Ninguém está me pedindo para repetir, mas eu vou. Porque você veja aqui, olha, que o ponto está fora das aspas. Então, esse ponto está encerrando se for um parágrafo, todo o parágrafo. Né? Se for um período, todo o período. Entenderam? Por isso que isso aí começa no eles. Vamos para a próxima. Bora, Rodrigo, para a próxima. Aí tem esse texto, não vou ler. Tem assim, sobre o uso da pontuação e em acordo com a norma padrão. Eu vou ter que olhar toda essa pontuação do texto. O que é que eu vou fazer? Eu vou riscar a prova. Como é que a prova fica? Assim, ó, riscada. As vírgulas, eu destaco bem as vírgulas. Eu até boto assim, primeira, segunda, terceira. Aí eu não botei, não. Mas na prova eu boto. Primeira, segunda, terceira, que é para eu saber quais são. Aí eu vejo. Aí recentemente começa com o advérbio deslocado. Tá vendo? Recentemente. Lembram do que eu digo a vocês? Começou com alguma coisa deslocada, toda informação adicional deslocada entre vírgulas, ou isolada por vírgula no final, ou isolada por vírgula no final, no início ou no final. E recentemente, vírgula. Agora, essa vírgula aí não é obrigatória, não. Por quê? Porque é só uma palavra, tá vendo? Então, você pode botar recentemente li, pode. Recentemente li uma entrevista de Tim Berners-Lee, criador, aí vai dizer o que é que ele é. Criador da internet e considerado um dos maiores gênios da computação do século XX. Então, aí, a vírgula depois da informação adicional. Recentemente, li uma entrevista de Tim Berners-Lee, na qual ele declarou, posso pular, tenho que isolar, por vírgula. E o pior, lembrem-se, por favor, na redação, quando você não coloca essas duas vírgulas, você é punido por 2 vírgulas. Então, em vez de você perder 0,1, você perde 0,2. 0,1 por uma vírgula, 0,1 por outra vírgula. Então, tomem cuidado em vírgula, quando você isola, certo? Na qual ele declarou que a internet precisa ser reformada, ponto. Berners-Lee ressalta que um dos problemas é o excesso de informação que, atualmente, de novo, isso aí não é obrigatória, não. Por quê? Porque é só uma palavrinha, tá vendo? Que atualmente impede as pessoas de se comunicarem. Todos falam, essa aí é obrigatória. Por quê? A coordenada, tá vendo? Todas as coordenadas são pontuadas. Qual é a exceção? As aditivas. Qual é a exceção? Quando as aditivas estiverem com sujeitos distintos e houver ambiguidade, eu vou ter que pontuar. Então sim. Pronto, vi tudo. Aí, sobre o uso da pontuação e em acordo com a norma padrão, a 4ª e a 5ª vírgula são obrigatórias. Vamos voltar. Oi?
Bora ver, ó, o Teita dizendo, pergunta a eles. Vou perguntar. Quarta, vamos lá. Olha. Quarta e a quinta vírgula são obrigatórias. A quarta vírgula, 1, 2, 3, é depois do quê? E a quinta, elas são obrigatórias, a quarta e a quinta? Obrigatórias? Alguém pode me dizer? Atualmente está entre vírgulas, são essas a vírgula. A quarta, não é 1, 2, 3, 4, é. A quarta e a quinta são obrigatórias? Alguém está aí respondendo? Ninguém responde. É? Muito bem, vamos ver. Não é obrigatória, realmente não é. Por quê? Porque não é, como diz inclusive na gramática, uma locução adverbial, é só um advérbio. Você poderia colocar sem vírgula nenhuma. Aí vamos para a próxima. A terceira e a sexta vírgulas poderiam... Eita! Ah, tá certo. Poderiam ser substituídas por ponto e vírgula, terceira e sexta. Vamos ver terceira e sexta, pode botar ponto e vírgula no lugar. Aqui, depois de século XX, ponto e vírgula. Terceira, quarta, quinta. Todos falam ponto e vírgula? Não tinha para que isso. Botar ponto e vírgula aí, ainda mais quando você está isolando no início por vírgula, depois usar ponto e vírgula. De jeito nenhum. Você não poderia usar, depois de Berners-Lee, vírgula, e depois de século XX para isolar um ponto e vírgula. Não, se você começa a isolar com vírgula, isola depois com outra vírgula. Então, essa daqui, B, não. A segunda e a terceira vírgulas são obrigatórias. Vamos ver, segunda e terceira. Ops. Segunda e terceira. A segunda é depois do século... Sim, essa segunda é obrigatória. Não, a segunda é Berners-Lee. Segunda está certo. É obrigatória. E a terceira? Depois do século XX. Também é obrigatória. Olha o tamanho aí do que você está colocando como informação adicional. Então, realmente, você marca a letra... Vou já. Marca a letra C. A segunda e a terceira vírgulas são obrigatórias. E por que não é D? Vou já. A primeira vírgula poderia ser substituída por ponto e vírgula. Não, ela nem é obrigatória para você botar um ponto e vírgula, uma pausa grande, de jeito nenhum. Então, realmente, obrigatória aí é depois de Fallon, depois de Berners-Lee e depois de século XX. Elas são obrigatórias, certo? Bora ver, estão falando aqui comigo? Muito bem, muito bem. Letra C. Vamos para a próxima questão de concordância verbal. Próxima questão. Não lê o texto. Substituindo os pronomes em destaque pela expressão as pessoas e, em acordo com a norma padrão, estabelecendo-se as concordâncias obrigatórias, o trecho apresenta-se na seguinte versão. Então, vai pegar alguém e, no lugar de alguém, pessoas. Eu faço isso na prova. Eu risco a palavra alguém, no lugar boto as pessoas e depois faço as adaptações. Olha assim como é que fica. Tá vendo? Passei para o próximo. Olha como fica. A covardia só existe quando as pessoas podem. Ora, não é pessoas agora, o sujeito em vez de alguém? As pessoas podem, de fato, resolver uma questão. Mas se ausentam, seja por medo ou compromisso. Por que ausentam? Porque são as pessoas de novo. Quando as pessoas desconhecem a própria força, devem cuidar-se para não confundir humildade com indulgência perante os erros. Então, ó, já vai ficar. Podem, ausentam, desconhecem e devem. Certo? É isso que eu vou procurar agora lá embaixo. Podem, ausentam, desconhecem e devem. Tudo no plural. A. Podem, ausentam, desconhecem e devem. Ó, tem lá cuidarem-se. Não, né? Podem resolverem? Não, eu não vou flexionar dos verbos de uma locução verbal, não. Só tem um único verbo que admite isso, é o verbo parecer. As crianças pareciam sorrir, ou as crianças parecia sorrirem, mas um no singular está no plural. Duas no plural de jeito nenhum. Podem resolverem? Não. Aí depois, olha, devem cuidarem-se? Não. Então essa A, não. B.
Pessoas podem resolverem, de novo podem resolverem? Não, nem lê o resto. C. Podem, de fato, resolver, certo? Mas aí tem ausenta. Então, o que é que eu faço? Marco a D, né? A D, olha, podem, de fato, resolver uma questão, mas se ausentam, seja por medo ou por compromisso. Quando as pessoas desconhecem a própria força, devem cuidar-se, não devem cuidarem-se. Devem cuidar-se para não confundir humildade com indulgência perante os erros. Então, letra D de dado. Não se flexionam os dois verbos numa locução verbal no plural, de jeito nenhum. Eu posso flexionar o verbo parecer, mas um no singular, uma forma singular e outra no plural, certo? Continuando, vamos para a questão 9. Se tenho uma vasta sabedoria, quem eu não toleraria? Se não tenho uma vasta sabedoria, as pessoas me evitarão. Mantendo-se como sujeitos dos verbos em destaque, o pronome vocês. Então, em vez de tenho, o sujeito aí vai ser eu, né? Se eu tenho uma vasta sabedoria. Aí agora ele quer que o sujeito não seja mais a pessoa eu, seja assim vocês. É só lá na prova eu vou riscar. Se vocês, não é isso que eu tenho que fazer? Vou botar vocês no lugar de tenho. Então, aí vai ficar, se vocês têm, né, plural, então tem com acento. O riscado vai dar esse aí. Se vocês têm uma vasta sabedoria, quem vocês não tolerariam? Se vocês não têm, de novo tem com acento porque é plural. Se vocês não têm uma vasta sabedoria, as pessoas os evitarão. Por que os aliede? Porque não lhes. Porque quem evita, evita algo ou alguém. É um verbo transitivo direto. Então, pede um objeto direto. E o representante do objeto direto é o pronome o, a, os, as, né? Que aí, como se refere a vocês, vai ser os. Então, os evitarão. Como é que eu tiro essa coisa, Aliette, que às vezes eu fico assim, olha, eu fazendo esse papel, e será para vocês estarem aqui no chat perguntando. Como é que eu tiro essa certeza, hein? De usar lhes? Vou já. Deixa eu só terminar esse raciocínio agora. Como é que eu tenho essa certeza de saber se é os ou lhes? É só, é? Muito bem. Pergunta esse trecho, as palavras destacadas e um exemplo de elemento coesivo referencial. As palavras destacadas é um exemplo de... as palavras destacadas. Não. Tenho é só o núcleo do predicado. Viu? Referencial não. Não era isso que nós estávamos perguntando. Como é que eu sei se eu vou usar os? Como é que eu sei se eu vou usar lhes? Pelo verbo. Quem evita, evita alguém. Alguém é evitado. Ah, então é verbo transitivo direto porque vai para a passiva. Então o pronome tem que ser os, nunca lhes. Se não for para a passiva, aí é lhes. Aí eu tenho essa certeza. Então, tem com acento, tolerariam, tem com acento e os. Vamos procurar isso? Na letra A, tem com acento, tolerariam, mas outro tem está sem acento. Então, não é A. B, tem com acento, tolerariam, tem com acento, mas tem lhes. Então, não é B. C, tem com acento, tolerariam, tem com acento e os. Letra C. De novo. Por que não é D? Porque tem o tem aí sem acento. Já começa com tem sem acento. Nem um tem aí tem acento ainda. Tudo errado. Tem aí lhes evitarão. Não, só acertou tolerariam. Realmente, letra C. Próxima. Vamos agora a um caso de regência. Tem gente conversando. Pedro na 8. Então, a gente vai voltar aqui para 8. Vamos voltar para 8 para ver? Sim. Não, não é não, também não. É a mesma coisa, só caso de concordância entre o sujeito e o verbo. Não é nada de coesão, não. Coesão só é quando retoma. Quando retoma é coesão. Quando retoma com pronome, coesão pronominal. Quando retoma com a palavra, coesão lexical. E quando você faz a ligação entre uma e outra, por período, orações, frases, aí é a coesão sequencial, certo? Tem outra pergunta? Muito bem. Lhes é com verbo transitivo indireto. Sim, mas cuidado, viu? Só um instantezinho. Que lhes também pode ser com complemento nominal. Lhes pode ser como adjunto adverbial. E lhes ainda pode ser adjunto adnominal, viu? Cuidado. Inclusive, na redação eu usei um lhes como adjunto adnominal. Cerceia-lhes os direitos. Cerceia os direitos deles.
tecer os seus direitos. Intersilhese é a adjunta do nominal. Outra pergunta. O, a, os, i. Sim, muito bem. Pede verbo transitivo direto. Ok. E esse os pode ser também predicativo, viu? Então não é bom decorar isso, não. É bom ver no contexto, viu, Évia? Você... Ávia, Évia? Ah, sim, tá certo. É outono. Viu, outono? Você tem que ver no contexto, porque esse o também pode ser predicativo do sujeito, viu? Vamos dar boas-vindas aos alunos novos, que é Regiane e que é Vitória. Sejam bem-vindas e sintam-se bem em nosso meio. E aproveitem, que aqui tem coisa boa. Vamos então voltar. A gente fez o 9 e agora vai para o caso de regência, que é: considere o trecho. A autoridade moral para enfrentar as indignidades é difícil de se obter. Aí eu vou para aqui para baixo. Tem um com, tem um com, tem um consigo. Olha, isso aí é sequencial, tá vendo? Tá dando sequência. E o consigo e consigo mesmo, já é o referencial. Aí, olha, esse com é confundida com covardia. Mas o buscador de sabedoria deve ter um compromisso, no sentido do com, compromisso com. O que é apropriado e consigo, compromisso consigo. Então, aí, esse com está ligado a confundida, esse segundo com está ligado a compromisso, e o último consigo está ligado a compromisso, porque eles relacionam-se. Aí eu vou olhar com quem se relaciona. Confundida com, compromisso consigo. Ah, então ficou fácil isso. Paciência, não. Confundida em relação ao primeiro elemento, tudo não. Confundida em relação ao primeiro elemento, compromisso em relação aos dois outros. Pronto, letra C. Mas foi C, não foi? Tá vendo? Ai, meu Deus, quanto C. Não muda. Não tem certeza? Continua no C. Então, confundida com, e outra era compromisso com e compromisso consigo. Então, letra C. Isso você risca lá na prova para você observar o seu raciocínio e isso ficar visual. Tá certo? E não se esqueça nem de likear, nem de se inscrever. Aí vamos agora para a questão de período simples. Aí você não vai ver esse trecho, não. Você vai para baixo. Sobre os elementos linguísticos 1 e 2, é correto afirmar se exige complemento nominal ou complemento verbal. Gente, que coisa fácil. Não tem como errar isso. Aliete, não faça isso, não faço. Porque você vê o nome, olha, retomada, que é um nome, olha, a retomada. Então, não poderia nunca exigir um complemento verbal. E outra necessidade, pela necessidade, outro nome. Então, se algum pede aí, pede complemento nominal, não pede complemento verbal. Inclui a retomada da leitura. Retomar a leitura, complemento nominal. Por quê? Porque o nome retomada é o ato de retomar. E quando eu digo retomada da leitura, é como se eu dissesse assim, retomar a leitura. O verbo transitivo direto pedindo o objeto direto. Quando eu transformo esse verbo transitivo direto em nome, em vez de eu ter um complemento verbal, objeto direto, eu tenho agora o complemento nominal. Muito bem, o complemento nominal. Mesma coisa de necessidade. Necessidade de responder. Necessito responder. Verbo transitivo indireto. Necessito responder. O responder está sendo como objeto indireto de necessitar. Quando eu transformo necessitar em nome, então esse complemento verbal, que era um objeto indireto, passa a ser um complemento nominal. Necessidade de responder. Então, ambos exigem complementos nominais. Onde é que tem isso? Não tem ambos. Então, vamos dizer, um exige complemento nominal e dois... Não, dois não exige verbal, não é verbo. B, um exige complemento verbal? Não, que não é verbo. Um exige complemento nominal? Sim, exige. Marco letra C. E na D diz um exige complemento verbal. Não, porque não é verbo. É nome, substantivo. A retomada e outro é a necessidade. Por mais a pela. A necessidade. Entenderam? Então, os dois exigem complementos nominais, mas acontece que aí não tem. Ambos exigem. Então, tem o um exige um complemento nominal. Vamos conversar com o pessoal. Novamente C. Então, não fique pensando, ai meu Deus, vou marcar C de novo, marca C de novo, não é C? Vamos para a próxima. Citação do discurso alheio. É fácil. Citação direta é marcada por aspas, travessão, não é? 2 pontos. Citação indireta é sempre, tem que aparecer uma oração subordinada substantiva, objetiva,
direta, porque você vai dizer algo que alguém disse, né? E aspas simples se for uma citação dentro de uma citação, né? Então, vamos ver lá. Eu vou lá ler isso. A sequência linguística destacada é uma citação do discurso alheio. É, sim. Olha, declarou que a internet precisa ser reformada. É. E quando diz declarou isto, olha a oração subordinada. Ah, então é uma citação indireta. É uma citação indireta. O discurso alheio é indireto. Então já desço com a resposta para marcar na lata. Na lata não, na prova. Indireta, sim. Letra A e B. Tá vendo aquilo que eu disse a vocês? A gente elimina duas, fica com duas. Com auxílio do verbo de dizer, sim, declarou. Letra A. O que é esse verbo de dizer? Declarou, respondeu, disse, afirmou, retrucou, falou. Então, esse é o verbo de dizer, que chama o verbo dissende ou verbo de dizer. Então, realmente é declarou o quê? Vamos para a próxima. Aí, como seria sem o verbo de dizer? Quando não aparece o verbo, só aparece a citação, né? Vamos para a próxima, período composto. Aí diz assim, em relação aos períodos presentes no texto. Gente, isso vai dar trabalho, porque eu vou olhar cada ponto, porque cada ponto diz onde cada período termina. Se houver 5 pontos, então são 5 períodos. Se houver 3 pontos, são 3 períodos. Então, eu vou olhar isso, tenho que fazer isso, destacar, tá vendo os pontos? Ainda vou olhar que tipo de período é esse, passei. Ainda vou olhar que tipo de período é esse. Recentemente li, tá vendo? Não tem conjunção nenhuma aí. Li uma entrevista de Tim Berners-Lee, criador da internet e considerado um dos maiores gênios da computação do século XX, na qual, gente, já está na cara, né? Qual? Oração adjetiva. Então, eu tenho aí uma oração principal e uma oração adjetiva. Como tem vírgula, explicativa. Ele declarou isto, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que a internet precisa isto ou disto ser reformada, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Aí vem outro período agora, já acabou um, né? Vai começar o outro. Berners-Lee ressalta isto, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E essa primeira é a principal. Que um dos problemas é este, oração subordinada, aí o excesso de informação, subordinada, adjetiva, restritiva. Que, tá vendo o que aí? Atualmente impede pessoas disto. Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Aí tem outro ponto, chegou o terceiro período. Todos falam, mas ninguém ouve. Então, eu tenho um período, porque eu tenho os pontos. Vou aqui aproximar. Não tenho como apontar, né? Vocês vão ter que ir comigo. Aponta aí. O primeiro ponto é depois de reformada, tá vendo? Reformada. É o primeiro ponto. Aí bota um. Bote um. Qualquer cor. Reformada, um. Primeiro período. Aí depois tem um ponto depois de comunicarem. Segundo período, estão vendo? Depois de comunicarem. Onde tem comunicarem, depois de comunicar, você bota 2. E depois de ouve, 3. Então, eu tenho 3 períodos aí. E todos 3 são compostos. Esse último é que é composto por coordenação, porque você vê um mais aí, tá vendo? Adversativa. Então, primeira oração coordenada assindética, a segunda oração coordenada assindética. Ou a primeira oração coordenada assindética e a segunda oração coordenada sindética adversativa. Pronto, eu tenho a resposta aí escrita. Certo? Agora é só descer. Vamos. Isso, muito bem. Então, eu tenho 3 períodos aí. Vamos descer, então. Todos são simples? Não. Todos são compostos? São. Marco letra B. Os 2 primeiros são simples? Não. O último é simples? Não. Então, realmente, letra B. Nem precisava você colocar todas as orações, não é? Então, todos são compostos. Todos os 3. Vamos ver. Professora, tenho dúvida quanto ao assunto da questão 6. Poderia, por favor, compartilhar um conteúdo acerca dele no grupo conosco? Sim, no grupo, né? Então, pode deixar. Mande para o grupo, por favor, para eu me lembrar. Aliete, compartilhe o assunto. Aí você disse qual é o assunto, vamos ver qual é o assunto. Se eu, talvez até me lembre, questão 6.
Sim, análise sintática, vixe, é minha praia. Maior prazer. Pode deixar que eu vou mostrar a você como é que você tira essa diferença de complemento nominal, adjunta nominal, vou mandar para você bem direitinho, viu? Quem quiser participar do grupo, tá aqui no vermelhinho, passando que só, tá aqui também, né? Tem uma taxa para você pagar para participar, mas você tem cada coisa boa quando você participa. Assiste ao vivo, participa assim na hora, pedindo material, uma correção de redação por semana, né? Então é coisa muito boa, viu? Não deixe passar não, ó, tá aí, aproveite. Vamos então voltar agora e pode pedir para o grupo, viu? Outono. Período composto já vimos. Vamos para essa questão. Sim. Aí nós terminamos a aula de hoje, certo? Por quê? Porque essa foi a 10ª questão e a Comperv está fazendo agora tanto as provas de superior quanto de ensino médio de 10 questões apenas. E as de interpretação vocês viram que são questões de gênero textual, propósito comunicativo. Então, só deixe para fazer essas questões de gênero textual, propósito comunicativo, depois que fizer as de gramática. Porque aí você já conhece o texto em parte. Certo, gente? Por hoje,